mercadorias que chegam e saem do país precisam passar pela Receita Federal e alguns produtos não são nada convencionais. Cabelos, joias, moeda, drogas de vários tipos. Em Campinas, um veterinário tentou enviar para a Europa um produto usado na reprodução de cavalos e, por isso, precisou se explicar. Então, a Justiça tem considerado que a profissão do réu, sua inserção social, pode gerar uma culpabilidade maior no crime, justamente por se esperar dele uma conduta totalmente diferente. Uma gestação tranquila e rodeada de cuidados. Ela não trabalhou no pesado, mesmo lavar roupa, levá-lo para o arame. Eu pegava e ia estender para ela, né? Para correr tudo bem, né? Só que na hora do parto, o hospital não tinha médico para fazer o procedimento e foi preciso viajar até outro município. Uma demora decisiva para a vida da criança. Eu lutei com ela até quando eu pude, depois não deu mais, não deu, né? Em Minas Gerais, um professor estrangeiro precisou recorrer aos tribunais para tomar posse em concurso público. Esse estrangeiro que possui o visto temporário, a partir do momento que ele demonstra que foi nomeado a cargo público, ele tem o direito a requerer o visto permanente. Isso é só o começo, tem muito mais para você. Agora, no Via Legal. A gente abre a edição de hoje com uma notícia inusitada que vem de São Paulo. Uma empresa aérea que faz transporte de encomendas internacionais recebeu 2 garrafas de cachaça que seriam enviadas para a Alemanha. Mas a suposta bebida não chegou nem a sair do Brasil e o dono do pacote foi chamado para dar explicações à justiça. Entenda o porquê com a repórter Letícia Lagoa. Nos aeroportos do Brasil, são milhões de pessoas circulando diariamente. O movimento nos terminais é grande, mas o volume de bagagens impressiona, principalmente de passageiros que chegam de voos internacionais. Só que para sair daqui com os carrinhos cheios de presentes e roupas novas, todos são obrigados a passar antes por um corredor que termina na Receita Federal. Como eu viajo bastante a trabalho, aleatoriamente a gente é selecionado para passar pela alfândega e sempre muito tranquilo. Passa a bagagem, tudo dentro da cota, é liberado na sequência. Nunca tive uma experiência negativa. A fiscalização das bagagens é aleatória. Mas para quem viaja pelo mundo a trabalho, como Eric, passar pela alfândega para declarar o que tem de valor excedente nas malas é quase uma rotina. O engenheiro eletricista diz sempre carregar com ele equipamentos de teste para concessionárias de energia, todos avaliados acima da cota permitida, que é de $500. Você preenche todo o formulário com o número de série, valores, quando você entrou, quando vai sair, qual a empresa, o número de voo, etc. E eles validam no sistema se está tudo ok e depois tem a liberação. E quando você sai do país tem que declarar, senão depois você vai ter algum problema com a Receita, né? Só este ano, a Receita Federal apreendeu mais de $8 milhões em mercadorias de viajantes que passaram pelo Aeroporto Internacional de São Paulo. Os fiscais podem verificar e questionar qualquer produto que esteja chegando ou saindo do país, inclusive aquelas mercadorias que não estão sujeitas à tributação, mas que têm restrições. O que foi mais inusitado foi num voo vindo da África, nós pegamos, a primeira vez que foi visto aqui, ratos. E eles vêm no meio da bagagem e eles são os ratos que eles vêm espetados numa madeira e eles servem para rituais africanos aqui. O que acontece normalmente, aí já é corriqueiro, no caso dos cabelos, joias, moeda, drogas de vários tipos. Nessas fotos, divulgadas pela própria Receita, dá para se ter uma ideia do quanto é importante fiscalizar. Afinal, nem todos querem informar por escrito o que estão levando na bagagem. Esses camarões, por exemplo, foram colocados dentro de embalagens de biscoito.
Quase 1 tonelada de cabelo natural foi distribuída em várias malas. Também ficam retidos por aqui larvas, ovos, carnes e até partes de animais, alguns embalados vivos e de todos os tipos. E às vezes tem passageiro que traz na bagagem ave. Ave, às vezes in natura, morta só, mas in natura, às vezes traz pré-cozida. A gente não sabe como é que foi feito aquele tratamento. Se um passageiro desse traz e naquela ave tem, por exemplo, o vírus da gripe aviária que nós não temos aqui no Brasil. Um fato que também chamou a atenção aconteceu no aeroporto de Viracopos, a 100 quilômetros da capital paulista. Um médico veterinário tentou enviar para a Alemanha, por meio de uma empresa aérea que faz transporte de encomendas internacionais, 2 garrafas que ele declarou como sendo de cachaça. Mas depois de passar por uma inspeção na alfândega, os peritos descobriram que no líquido havia outras substâncias químicas. No interrogatório à Polícia Federal, o veterinário confessou a falsidade da declaração. Ele afirmou que o produto seria um presente para um amigo que faz pesquisas relacionadas à reprodução de cavalos e que fez isso para economizar tempo e evitar a burocracia dos órgãos fiscalizadores. Ele tem que ter conhecimento de que aquela mercadoria pode entrar no país de destino. Podendo entrar no país de destino, ele tem que procurar saber quais são as exigências daquele país, né? Que tipo de documento que ele exige. Em geral, o certificado sanitário internacional. O Ministério Público levou o caso para a Justiça Federal. Na primeira instância, em Campinas, o veterinário foi condenado por falsidade ideológica e a pena substituída pelo pagamento de 2 salários mínimos. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região aumentou a condenação devido ao alto grau de escolaridade do acusado. O entendimento é que o homem tinha conhecimento da ilegalidade da prática e, por isso, a pena foi elevada para 1 ano e 6 meses de reclusão. Os autos indicam que ele é professor doutor, né, nessa área de veterinária. Então, a Justiça tem considerado que a profissão do réu, sua inserção social, pode gerar uma culpabilidade maior no crime. Justamente por se esperar dele uma conduta totalmente diferente. Conhecer as regras e os limites do que é permitido transportar para o exterior é importante e estão no site da Receita Federal. Você acessa o Guia do Viajante e lá tem o que você tem que fazer na entrada e o que você deve fazer na saída. Então, tudo que você pode levar, como você pode, quantidades, valores e tudo mais, está no guia. E assim, evitar transtornos durante a viagem e cenas como essas. Uma gestação sem riscos, acompanhamento médico até o último mês e um bebê saudável a caminho. Era dessa forma que uma agricultora do sul do país esperava a primeira filha. Mas no final da gravidez, a falta de médico e a demora na realização do parto mudaram radicalmente o futuro da criança. É nessa cidade, cercada por morros, que Vanderleia e o marido moram. Os dois são agricultores em Agudo, município a 245 quilômetros de Porto Alegre. Na época que a esposa estava grávida, Antônio não media esforços para ajudar no trabalho de casa e poupar a mulher que esperava a primeira filha. Ela não trabalhou no pesado, mesmo lavar roupa, levava para o arame. Eu pegava e ia estender para ela, né? Para correr tudo bem, né? E mesmo com tanto cuidado, no final da gestação, Vanderleia teve um problema. Estava chegando 41 semana e pouco. Daí eu fui consultar, não estava com dor nenhuma. Fui consultar, daí normal. Daí a doutora disse, não, já está na hora, já passou até do tempo, achei que tu tinha. Eu disse, não. Ela disse, eu botei ele mandar para o hospital de Agudo, daí eu fui. Vanderleia permaneceu quase 8 horas aqui no hospital do município de Agudo, na região central do Rio Grande do Sul. Na época, como não havia médico na cidade para fazer o parto, ela teve que ser transferida para o Hospital Universitário em Santa Maria, a 60 quilômetros daqui.
Ao ser internada, ela ainda ficou mais 2 horas em observação antes de ser levada para a sala de parto. E Antônio recebeu a triste notícia. O médico chegou e disse: Antônio, diz ele, a neném nasceu, só que nasceu com paralisia cerebral. Vou ser bem real dizer, vai ser difícil reverter. As sequelas neurológicas deixaram a pequena Luzia em estado vegetativo. Ela ficou internada 2 meses, 11 dias direitinho lá no hospital e eu tinha que ficar junto. Não dá para deixar ela sozinha. Foi uma batalha e tanto para a família. Em casa, tinha dias que ela podia fazer as coisas. Tinha dias que ela não podia sair do colo, porque não se acalmava, né? Dava agitação, né? Porque ela tinha problema, podia dar ataque, né, nela. Apesar do esforço dos pais, as complicações devido à doença aumentaram. E aos 6 anos de idade, Luzia morreu. Fazer o quê, né? Deus quis assim. Eu lutei com ela até quando eu pude, depois não deu mais, não deu, né? Antes do falecimento da filha, Antônio e Vanderleia entraram na justiça contra a União, a Universidade Federal de Santa Maria e o município de Agudo. O casal pediu indenização por danos morais e materiais. Segundo a perícia, isso foi fundamental para a gravidade do caso, né? Para a criança ter nascido com esse problema. No processo, tanto o Hospital de Agudo quanto o Universitário de Santa Maria alegaram que todas as técnicas médicas foram usadas para realizar o parto. Mas a Justiça Federal condenou os réus. Houve uma condenação por danos morais no valor de 200 mil. Além disso, também eles foram condenados a pagar todo o tratamento que a criança necessitasse, além de fornecer toda a medicação necessária também à doença dela. As partes recorreram ao TRF4 e esse desembargador federal, que foi relator do processo, aumentou o valor da indenização para R$300 mil. Se entendeu que os danos foram muito intensos, porque iniciou-se com uma demora no atendimento, né, do parto, 9 horas, em torno de mais de 9 horas para atender a parturiente, né? Então se entendeu que houve culpa do serviço médico. Depois a criança nasceu, depois paralisia cerebral, depois o óbito. Então, somado todas essas circunstâncias, entendemos que não era o caso de aplicar aquela jurisprudência tradicional, de R$50 mil, R$100 mil, aumentamos então significativamente para deixar bem claro assim, a resposta que se deve dar nesses casos em que há uma gravidade, né, da conduta dos prestadores de serviços que não tomaram os cuidados necessários. Em nota, a Prefeitura de Agudo informou que vai recorrer da decisão. Já o Hospital Universitário de Santa Maria não se manifestou. Dinheiro nenhum compra a vida de uma pessoa, né? Isso faz, por um lado, faz justiça, para outra não acontecer para outras pessoas, né? Que isso tu não quer para tua filha, não quer para os filhos dos outros também, né? Só com uma coisa dessa. Tu ganhou o fardo do tamanho que tu pode carregar, dizendo. Tu conseguir carregar esse fardo aí, tu tá aprovado. E foi que a gente... Há 5 anos, o governo do Rio de Janeiro não mediu esforços para salvar parte da população afetada pelos deslizamentos de terra. As vítimas contaram com ambulâncias particulares para chegar ao hospital mais próximo. O problema é que, passado o desastre, a União não pagou pelos serviços prestados e a cobrança foi contestada nos tribunais. Em 2011, a chuva intensa provocou uma verdadeira catástrofe nos municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. O deslizamento de terra deixou centenas de vítimas. Na época, o governo não tinha estrutura suficiente para atender tantas pessoas e, por isso, pediu auxílio de uma empresa que forneceu 17 ambulâncias com UTIs móveis para socorrer a população. Só que o serviço não foi pago e a dívida chegou a R$500 mil.
A empresa acionou a justiça e a União foi condenada a pagar pelo uso das ambulâncias. A barreira do idioma não impediu um professor francês de conquistar uma vaga em um concurso público no Brasil. Mas a boa notícia durou pouco tempo. É que, sem o visto permanente, ele foi impedido de tomar posse no cargo. Veja como a questão foi resolvida na reportagem de Eliane Wirtmann. De Cuba para o Brasil. O Brasil era um país que tinha muito a ver com o meu país, com a cultura, com as tradições. O povo brasileiro também teria muita afinidade com o povo cubano. Há 18 anos, a engenheira química Iovanka Pérez deixou a ilha caribenha na América Central rumo a São Paulo, com o objetivo de fazer um curso de mestrado. No Rio de Janeiro, fez doutorado e em Brasília, cidade que escolheu para viver, o pós-doutorado. Em meio a tudo isso, conheceu o marido, brasileiro, e decidiu ficar de vez por aqui. Eu me sinto bem aqui. Eu nunca me senti um peixe fora da água aqui, nunca. Casada, Iovanka trocou o visto de estudante pelo definitivo, garantindo assim o direito à permanência no Brasil. E fez mais. Eu decidi naturalizar para poder também tomar parte das decisões como qualquer cidadão brasileiro. Direito ao voto, direitos civis que nós adquirimos, quando nos naturalizamos, eu queria muito. Já com o visto definitivo em mãos, Iovanka prestou concurso público e foi aprovada para dar aulas na Universidade de Brasília, onde trabalha há 8 anos. Ela conta que não enfrentou qualquer tipo de dificuldade para tomar posse no cargo público. Mas nem sempre é assim. Um francês aprovado no concurso para professor da Universidade Federal de Minas Gerais precisou recorrer à justiça para garantir a vaga. Apesar de viver há 6 anos no país e ser casado com uma brasileira, ele ainda não tinha conseguido o visto de permanência e, por isso, foi impedido de assumir o cargo. Em primeira instância, a Justiça Federal Mineira garantiu ao estrangeiro o direito de exercer o cargo público de professor da UFMG. A instituição recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Na ação, a UFMG alegou que o edital previa a apresentação do visto de permanência como condição para a posse. A universidade afirmou ser ilegal a resolução do Conselho Nacional de Imigração, que determina em casos como este o direito à posse do candidato. No TRF, a juíza responsável pelo caso manteve a decisão de primeiro grau. Segundo ela, a exigência da apresentação de visto permanente no ato da posse de candidato estrangeiro é ilegal e contraria o Estatuto do Estrangeiro, como explica o advogado especialista em direito público. Esse estrangeiro que possui um visto temporário, a partir do momento que ele demonstra que foi nomeado a cargo público, ele tem o direito a requerer o visto permanente. Como é que uma universidade pública pode, no momento de dar posse a um candidato estrangeiro, afirmar que um decreto, que um ato normativo emanado por um órgão federal padece de ilegalidade? A norma diz ainda que é dever da instituição de ensino solicitar ao Ministério do Trabalho o visto de permanência do professor depois da posse no concurso. Graves violações de direitos humanos, demora na resolução do crime, omissão. Quando isso acontece, uma saída é federalizar o processo, ou seja, a responsabilidade pelo julgamento passa a ser da Justiça Federal. Em Pernambuco, a morte de um promotor do Ministério Público só foi solucionada depois dessa mudança. Casos que chocam a população pela crueldade e frieza. Atentados contra a vida e a dignidade. Investigações minuciosas para montar um quebra-cabeça, com o objetivo de encontrar e punir os responsáveis. Mas nem sempre as peças se encaixam. Por isso, em casos de graves violações de direitos humanos, de arquivamentos indevidos, omissão ou demora na investigação sem justificativa, a solução encontrada para evitar a impunidade
é a federalização do processo. Essa federalização ela é decorrente de uma mudança que houve na Carta Maior, na Constituição, em razão da possibilidade do Estado brasileiro ser condenado perante cortes internacionais, a Corte Interamericana, pela omissão no ato de julgar, no ato de investigar. E essa omissão, ela independe se é cometida pelas autoridades federais, né, que representam a União, ou pelos representantes do Estado, pelas autoridades do Estado. Na prática, é feito o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Tudo para que a investigação e o julgamento sejam concluídos de forma isenta. Não quer dizer que as autoridades federais julguem ou investiguem de forma melhor do que as autoridades estaduais. É muito mais por uma questão de técnica. Esse distanciamento mitigue, diminua o temor que poderia haver na investigação daqueles fatos, vamos dizer, conflituosos. A mudança de competência chega à Justiça por meio da Procuradoria-Geral da República. Eles recebem as denúncias de entidades de defesa dos direitos humanos e organizações sociais que reclamam da demora na solução dos crimes. 10 pedidos de federalização já chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. São casos excepcionais, isso precisa ser avaliado e é por isso que a Constituição determina que seja o Superior Tribunal de Justiça, por provocação do chefe do Ministério Público Federal, Ministério Público Brasileiro, a apurar e a decidir, pelo voto de seus membros que integram a seção criminal desta Corte, se é caso ou não de federalização do conflito. Em Pernambuco, um pedido de federalização partiu do próprio Ministério Público Estadual, que não concordava com a linha de investigação da Polícia Civil no caso da morte do promotor de justiça Tiago Faria. Por conta deste embate, as investigações chegaram a ficar paradas por mais de 4 meses e, por isso, o STJ autorizou o julgamento pela Justiça Federal. Havia uma suspeita inicial de que o homicídio tenha decorrido de alguma atuação profissional deste promotor de justiça no exercício da sua função de promotor, até porque a região onde ocorreu esse homicídio é uma região conhecida por existirem ali grupos de extermínio que atuam no local executando ordens de assassinato de pessoas que, por algum motivo, tenham prejudicado terceiros. Então, essa era a principal linha de investigação. E a outra era a possibilidade de alguma reação de um particular por uma suposta aquisição de terras pela noiva do promotor. O crime aconteceu em outubro de 2013. O promotor de justiça, Tiago Faria, foi morto a tiros quando passava de carro em uma rodovia no estado de Pernambuco, entre os municípios de Itaíba e Águas Belas. No veículo também estavam a noiva de Tiago e o tio dela, que não foram atingidos pelos disparos. A motivação foi patrimonial, né? Foi a terra que foi perdida, né, num leilão, contrariando totalmente a vontade de quem ali morava. E quem ali morava, né, é a pessoa que está no processo como mandante. 3 dos 5 acusados de participar do assassinato foram a júri popular. A mãe de Tiago veio do Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento. Eu estou aqui hoje exclusivamente para pedir justiça aos homens pela morte trágica do meu filho Tiago. Espero que a justiça seja feita, porque a justiça divina não falha. 2 réus foram condenados. O acusado de ser o mandante do crime foi sentenciado a 50 anos e 4 meses de reclusão pela morte do promotor e as tentativas de homicídio da noiva e do tio dela. O segundo participante pegou 40 anos e 8 meses pelos mesmos crimes. Um terceiro suspeito foi absolvido. O advogado de um dos acusados vai recorrer da decisão. Nós não concordamos com essa decisão. A nossa tese é a de negativa de autoria. Um homem ainda está foragido e outro aguarda julgamento. Então, acho que foi uma resposta satisfatória, né? Espero que os outros sejam julgados em breve. E é muito bom para a sociedade, para todos nós, que verificamos, que vemos que o crime não fica impune.
Esse é o segundo caso a ser federalizado no Brasil. O primeiro também aconteceu em Pernambuco. O advogado Manuel Matos foi morto por lutar contra o crime organizado e grupos de extermínio. Entre os envolvidos no crime estavam agentes do Estado, como policiais civis e militares. Existe hoje um mecanismo internacional de pressão sobre os Estados signatários desses tratados para que julguem os seus crimes num prazo razoável, apurando se houve ou não o crime e quem foi o culpado. Então, o Brasil, como signatário, ele tem esse dever de prestação até de contas, digamos, não só à justiça interna, mas também à justiça internacional. Quando chega um incidente de deslocamento de competência, é porque realmente se percebe que não há como a justiça do local onde ocorreu o crime apurar. E se o Brasil tarda muito em apurar esses crimes, ele pode ser acionado perante essa Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais Via Legal para você. Lembrando que todas as matérias que foram exibidas no programa estão disponíveis nas nossas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!